O setor do agro, né, para o mercado de capitais começou a ter muito volume a partir de 2012, 2013, mas ainda com operações corporativas, que a gente chama os CRA-Ventures. E a Tru participava desse mercado, timidamente, né, sendo no lado da prestação de serviço, que a gente atua muito forte aqui com os CRIs e alguns CRAs, então a Tru já tinha emitido alguns CRAs nesse mercado, principalmente da prestação de serviço sendo contratada pelos parceiros, bancos, né, onde a gente não tem uma atuação muito forte na parte da estruturação e da originação. A gente presta serviços para esses parceiros do mercado. E a Tru veio, nesse longo do tempo, aos 10 anos, né, consolidando como a principal securitizadora do mercado imobiliário. E, no paralelo, o mercado de água para o mercado de capitais também cresceu muito. E, naturalmente, seria um movimento esperado, né, como líder no mercado imobiliário, também começar a olhar esse mercado de agronegócio, que é tão importante quanto imobiliário para o país. Então, no começo desse ano, a gente recebeu o convite, a gente começou a conversar, eles mostraram um projeto, e a Tru tem um projeto ambicioso de também ser referência nesse mercado. A gente acredita que não precisamos ser líderes, mas precisamos ser a referência, oferecer produtos de qualidade, atender nossos clientes. O mercado de agronegócio oferece muitas oportunidades para os investidores, assim como o imobiliário. É um dos segmentos mais importantes, né? E eu vim para cá com esse desafio de fazer essa vertical funcionar, consolidar, né? Fazer crescer a área, ajudar na parte do DCM. Eu sou o head aqui de DCM para o agronegócio, né? Então o desafio é trazer as oportunidades de investimento, né? de estruturação de operações robustas, com qualidade, com segurança que o mercado de agro permite fazer para os nossos parceiros, para os investidores e para o mercado em geral, e ter uma fatia relevante aí, né, desse segmento. Bom, dando um passo atrás, o agronegócio começou a ter uma certa relevância na parte de estruturação financeira lá em meados de 2004. Em 2004 foram criados os títulos do agronegócio, CDCA, Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, a CPR e o CRA. Né? Porém, como o mercado imobiliário sempre foi muito robusto, o CRA ficou dormente de 2004 até 2012. Né? Houveram algumas securitizadoras que tentaram fazer a primeira emissão, mas o mercado do agro também era visto, né, do mercado de investidores como um mercado informal, né, como um mercado que trazia alguns riscos, principalmente operações que os investidores não conhecem. Se a gente pegar o mapa do Brasil, as principais culturas estão no interior do Brasil. E os investidores, basicamente, eles ficam em São Paulo, né? Você tem aí praticamente 80% do mercado de investidores no Brasil em São Paulo. Então, muitos deles não conhecem profundamente o agronegócio, as oportunidades de investimento que ele permite. Então, lá em 2012 foi feita a primeira emissão de CRA, né? E veio por uma companhia, né? Foi um CRA-Venture, uma companhia grande que emitiu, e aí ficou conhecido o CRA, né, como uma possibilidade de investimento em renda fixa para o investidor. De 2012 para cá, de 2012 até 2018, o CRA ele era muito visto como um igual ao CRI. Né? Então, a legislação colocava dentro do mercado, e para você explicar um CRA, você tinha sempre que falar que era igual ao CRI, porque o CRI sempre foi muito consolidado. Lembrando, o CRI é renda fixa para o mercado imobiliário e o CRA para o mercado de agro. Em 2018, a CVM fez uma legislação própria, né? Decretou lá, ela fez a IN 600, que é a legislação, né, a norma regulatória para o CRA, com uma série de arcabouços jurídicos, regulatórios, dando a direção de como emitir o certificado de recebível do agronegócio, né, trazendo transparência e mais segurança para os investidores. Depois de 2018, em 2019, nós tivemos a Lei do Agro. A Lei do Agro deu robustez para o mercado, trazendo segurança com relação a questões de execuções, a questões regulatórias junto com o Conselho Monetário Nacional. Então, o governo também teve um apoio muito forte na desburocratização do agro, trazendo transparência. Em 2021, nós tivemos a consolidação dessa Lei do Agro, trazendo novidades, trazendo a possibilidade de nós fazermos emissões de renda fixa com variação cambial, porque também o nosso agronegócio ele é voltado para a exportação. O Brasil é um dos maiores exportadores de agronegócio do mundo. Geramos cambiais aí em torno de 85 bilhões de dólares por ano de operações de venda para exportação, e naturalmente tem a necessidade desses produtores de ter captação em dólar e trazendo uma oportunidade a mais de investimento. Então hoje, para o investidor, ele pode investir em CRA, tanto em reais quanto em dólar, né? Levando esse benefício
de robustez, de segurança, segurança regulatória, segurança de garantias. Então o mercado se desenvolveu muito. O ano passado nós tivemos 15 bilhões de emissões. Esse ano nós já estamos com 22 bilhões, o mercado estima terminar com 27 bilhões. O certificado de recebível do agronegócio, CRA, ele é um título de renda fixa, tá? Regulado pela CVM, né? E também com um arcabouço regulatório pela Anbima, que é a principal entidade de mercado de capitais. Ele permite que investidores, pessoa física, invistam nesse título para ter uma rentabilidade ao longo do tempo, isento de imposto de renda. Então tem um benefício para o investidor de ser isento de imposto de renda. E o CRA, como é que ele funciona? Ele torna líquido um ativo que não é líquido. Então imagina que um produtor rural, ele precisa captar recursos no mercado e ele tem alternativas, recursos oficiais, recursos de trading companies, recursos de fornecedores. Só que cada vez mais o agro fica mais robusto, os custos aumentam e ele precisa produzir mais. Então acaba que ele tem uma necessidade de capital maior do que o mercado oferece para ele. O mercado de capitais vem atender essa necessidade. Então, para um produtor tomar o recurso, ele emite um título de dívida, coloca as garantias, que pode ser muitas vezes a fazenda dele, a própria produção que ele produz, para poder captar esse recurso num longo prazo, aí, um prazo de 3, 4 até 5 anos, trazendo uma segurança para ele de recursos médio e longo prazo, uma rentabilidade adequada que cabe na atividade dele e para o investidor uma segurança maior, porque existe garantias, existe regulação, que ele fica tranquilo que a gente vai estar tomando conta daquele investimento dele. O dinheiro mais barato para o mercado do agro, ele é o dinheiro de recursos oficiais, que são subsidiados. O problema é que o governo não tem mais a capacidade, o agro cresceu demais, a necessidade de capital do agronegócio brasileiro gira por ano, em torno de R$1 trilhão. Tá? O mercado, o plano SAF que o governo dá de subsídio agora, recentemente, foi de 300 bi. Ou seja, você tem 700 bi, mais ou menos, de necessidade anual de capital. Esses recursos são oferecidos por bancos tradicionais, são oferecidos por compradores externos que investem e antecipam a produção, mas ainda assim, cada vez mais tem mais demanda de capital. Né? Então, o investidor que aplica num CRA, ele está aplicando no agronegócio. Né? Ele está aplicando no principal motor da economia, que representa 27% do PIB. Então, traz segurança para o investidor que ele está aplicando para aumentar a produção, gerando riqueza, trazendo divisas para o país. Isso vira um círculo virtuoso, que todo ano tem essa necessidade de capital e todo ano tem essa possibilidade de investimento no agronegócio. A gente tem, assim, se você olhar o agronegócio como um todo, a gente tem aproximadamente uns 40% do mercado do agro, ele é uma agricultura familiar, que a gente chama de cinturão verde. Então, muitas vezes, o investidor ele olha na televisão, lá, ele olha lá Cinturão Verde de São Paulo, Cinturão Verde das cidades. Cinturão Verde nada mais é que hortaliça, frutas, né, o dia a dia da operação do agro que a gente olha. Né? Esse mercado ele tem que ser assistido, porque são agricultura familiares, são pequenos produtores, muitas vezes a família que está trabalhando, o tio, o pai, o filho, pequenos sítios ao redor da cidade. O cinturão é muito importante para alimentar a cidade. Só que o Brasil tem grandes áreas de produção de soja, milho, cana-de-açúcar, café, laranja, que é voltado para o mercado interno, mas grande parte do mercado externo. Isso é uma agricultura empresarial. Então, é uma agricultura que dá resultado, uma agricultura de precisão, uma agricultura que cresce muito. Né? Cada dia que passa, cada ano que passa, cresce a produção, aumenta a tecnologia, aumenta a produtividade. O Brasil teve um aumento de produtividade aí da ordem dos últimos 50 anos, mais de 4% ao ano. Né? Isso gera necessidade de capital cada vez maior, em tecnologia, em governança, em segurança alimentar, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Então, esse tipo de investimento sempre vai acontecer. Né? Então, você tem uma agricultura empresarial e tem uma agricultura familiar. O papel do governo sempre vai ser ajudar a agricultura familiar. Mas a agricultura empresarial, ela tem que vir para o mercado. E ela está vindo cada vez mais. Por isso que a gente vê aumento de emissões de CRA a todo momento. E por ser uma cultura voltada para a exportação, a legislação ela permite que seja feito investimento em dólar por conta da variação cambial das commodities. Então, soja, café, laranja, milho, ele tem cotação em dólar, então pode ser emitido um título com variação cambial que não vai prejudicar. Diferente do mercado imobiliário, que ele não é referenciado em dólar, a gente não tem um mercado de exportação imobiliária, então todas as operações de CRI são em moedas locais, moeda corrente. O CRA já permite dólar, euro, francos, então dependendo da precificação da commodity, você pode emitir um título com variação cambial. O Nordeste, o Brasil ele é um país muito grande, a gente tem produção no Brasil inteiro. Você tem algumas regiões do Nordeste, tem uma região que nós chamamos de Mato Piba, que pega um pedaço do estado do Tocantins, Maranhão, Pará, Piauí e Bahia.
Então você tem um cinturão de soja muito grande, que vem crescendo a cada ano a produção ali. Você tem na região oeste da Bahia, oeste de Pernambuco, Petrolina, grande produtor de fruta, o maior exportador de fruta do Brasil está em Petrolina. Você tem produção de melão, você tem cana no Nordeste, você tem usinas de açúcar e álcool, você tem fruta, você tem cacau. Né? A gente tem extrativismo também, então você tem grandes indústrias extrativistas que preservam a natureza, preservam a floresta na Amazônia, também tirando produto da Amazônia para o agro. Então o agro é muito importante no Brasil inteiro. Cinturões verdes de agricultura familiar tem em toda a cidade, toda grande cidade ela tem um cinturão que abastece, e tem as grandes produções, Centro-Oeste, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é muito forte em soja, arroz e couro e boi. Mato Grosso, milho, soja, boi. São Paulo tem uma diversidade muito grande, você tem cana, você tem laranja, você tem amendoim, você tem soja, você tem citros, tem café. Minas Gerais, café, leite, gado. Então é muito diversificado e existem diversas oportunidades de investimento em cada uma dessas cadeias. Da pecuária também. Já existem hoje grandes operações de CRA para grandes frigoríficos. Então você pegar os principais, Minerva, Marfrig, o JBS já emitiram CRA, mas já existem CRAs para produtores, pessoa física, pecuarista. Né? Então assim, tem muita oportunidade de investimento e muita demanda de capital. Você tem, né, dividindo as empresas, você tem as grandes empresas, que são chamadas large corporate, que são empresas que faturam acima de R$1 bilhão, que têm seu departamento financeiro, elas são procuradas pelos bancos para fazer emissões de mercado de capitais. Você tem os pequenos e médios que não têm acesso a esse tipo de situação. Então o papel da Tru é identificar esses pequenos e médios empresários, tanto pessoa física quanto jurídica, com faturamento a partir de 30, 40 milhões de reais até 500 milhões de reais, que não tem ao acesso a esse mercado, levar essa educação desse mercado, levar quais são as possibilidades da captação desse recurso, fazer uma estrutura robusta do ponto de vista de garantia, de prazo, que caiba também com o interesse do investidor, para casar as duas pontas. Muitas vezes o investidor não conhece uma indústria leiteira que está lá inserida no interior de Minas Gerais. Só que é uma indústria que fatura 400 milhões de reais, uma indústria que está sólida na região, que gera riqueza, que gera muito, tem condições de oferecer garantia, oferecer segurança para que aquele investidor invista nessa empresa. Sempre familiar. Grande parte dessas indústrias familiares são produtores que começaram produzindo soja, produzindo milho, tendo uma cultura de gado, e aí a cidade cresce. Então o agro leva riqueza para a cidade, traz pessoas, a cidade cresce do ponto de vista de PIB, tem uma necessidade de ter uma indústria, ele monta a indústria, então você tem indústria logística, você tem indústria de alimento, você tem indústria de serviço, tudo isso puxado pelo motor do agro. Então muitas vezes são famílias tradicionais que já estão consolidadas na região que acabam montando essas empresas. Então grandes empresas produtoras de alimento, processadoras de alimentos estão no interior do Brasil também. O CRA ele é uma operação estruturada, né, para uma necessidade de complemento da necessidade de capital dele. Para fazer compra de máquina, compra de implementos, você tem como funciona a indústria automotiva. Você tem as grandes montadoras, que tem seus bancos parceiros por trás, que financiam isso já há 3, 4, 5 anos. Né? Tem algumas operações do BNDES, que Finame, né, Finimp, que subsidia o financiamento de maquinário, mas sempre vai ter uma ou outra demanda que essa indústria não atende. Ele pode captar o recurso para poder comprar implemento agrícola, por exemplo, trator, ele pode financiar no BNDES, só que o trator não vem acompanhado, por exemplo, de uma carregadeira. Ele tem que comprar a carregadeira com o implemento. O implemento são indústrias menores, que pode ser usado, o CRA pode ser usado para isso também. Mas pode ser usado para compra de terra, pode ser usado para financiamento de longo prazo de produção, abertura de área, né, um investimento em indústria também. Ele tem diversas possibilidades. O que vai mandar? Qual que é a necessidade dele, qual que é o prazo que ele quer e qual que é o apetite do investidor também. Porque a gente tem que sempre aqui, a missão da Tru, casar o interesse do investidor com a necessidade do tomador. Como a gente tem, como a gente falou, né, durante o nosso bate-papo, o agronegócio ele está espalhado no Brasil inteiro, eles têm muitos eventos regionais. Em São Paulo a gente não consegue ter uma identidade muito forte só em São Paulo. A gente tem que estar nos centros produtores. Então tem alguns eventos que são em Ribeirão Preto, eventos no Rio Grande do Sul, eventos no Nordeste, que são feiras agrícolas, agropecuárias, que os principais players participam. Recentemente nós tivemos uma feira no Rio Grande do Sul, né, que foi a Expo Direto, que é uma das principais feiras do agronegócio. No final deste mês de setembro nós vamos ter agora um jantar beneficente do Hospital do Amor,
que é um hospital de referência de tratamento de câncer para crianças, né, no interior de São Paulo e Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é a principal praça do agronegócio. A Tru estará participando desse evento, estará patrocinando esse jantar, não só contribuindo com o Hospital do Amor, mas também levando essa expertise, levando esse conhecimento das operações de agronegócio que podem ser feitas numa das principais praças do agro. Vamos participar de todos, a nossa ideia é estar presente em todos os eventos, seja como patrocinador, seja como visitante, levando soluções, levando as ideias dos investidores para o campo e trazendo do campo para os investidores. Então a ideia é participar das principais feiras, né? Expo Direto, AgriShow, a Farm Bill, que vai acontecer agora lá no Nordeste da Bahia, lá no Oeste da Bahia, no Mato Grosso também tem uma importante feira. Então a ideia da Tru também é participar cada vez mais com uma presença, seja novamente como patrocínio ou como um visitante, como um palestrante, nos principais centros produtores do agronegócio no Brasil. A Tru hoje ela está preparada para oferecer um bom produto, com segurança, né, com criatividade, mas sempre pensando na rentabilidade dos nossos investidores, né, no compromisso dos tomadores de efetuar uma performance adequada. A Tru está hoje com aproximadamente 70 funcionários, temos uma equipe de estruturação muito robusta, uma equipe de operações, uma equipe de acompanhamento dessas operações, que a gente já tem esse conceito no imobiliário que nós podemos trazer também para o agronegócio. Nós temos servicer, tecnologia aplicada, profissionais excelentes do mercado também, uma equipe toda preparada, né, que já administra aproximadamente 35 bilhões de reais em operações. Nós estamos prontos para crescer ainda mais e trazer essa segurança para os investidores do agronegócio também. Tá? A gente tem do lado do tomador também uma expertise muito grande de identificar, de selecionar, né, fazer uma análise qualitativa, quantitativa desses tomadores, para também, antes de levar essa operação para o mercado, ter certeza que a gente está levando uma operação que vai trazer a rentabilidade que o investidor espera, a segurança que ele espera e sem nenhum tipo de problema, com uma oportunidade muito grande, que é um mercado que cresce 3 a 4% ao ano constantemente. A Tru ela está posicionada com etapas e com estruturas em cada área, responsável com head, uma equipe responsável por cada etapa da operação. Uma operação estruturada no mercado de capitais, ela envolve muitas coisas. A gente, desde o DCM, que a gente faz a originação e a estruturação, passando pela equipe de operações, equipe de estruturação, uma equipe de acompanhamento e de precificação. A gente tem uma equipe dedicada para cada etapa desse processo, para acompanhar e entregar o melhor resultado para o investidor. O investidor aplicando nas operações emitidas pela Tru, ele pode ter a certeza que a gente vai ter uma equipe gerencial, uma equipe com uma pessoa responsável, uma equipe responsável para cada dessas etapas, para cada uma dessas partes. Né? Trazendo essa segurança, né? Que a gente tem especialistas em cada etapa desse processo, descentralizando todo ele, com cada um responsável pela sua própria operação. Se existe um setor no Brasil capaz de ter green bonds e ser sustentável, é o agronegócio brasileiro. Né? A legislação brasileira, ela exige que cada produtor tenha uma reserva ambiental dentro da propriedade dele. Só para termos ideia, a gente fala muito da Amazônia, um produtor que está no bioma Amazônia, ele tem que deixar 80% da área dele em reserva nativa. Ele não pode cortar essa área. A área dele, a área própria dele, mas ele não pode produzir nessas áreas. Ele tem que produzir apenas em 20%. Em alguns outros estados, alguns outros biomas, ele tem que deixar de 20% a 40% da área dele em reserva ambiental. Além disso, ele tem toda uma regeneração de solo, a planta propriamente dita, ela captura carbono na atmosfera. Então, as emissões de green bonds no mercado de água crescem a cada ano. Setor de bioenergia, etanol, combustível verde, energia com bagaço de cana, não só as energias tradicionais como a energia solar que ele pode colocar, mas reuso de água, captação consciente, já existem. O mercado de agronegócio já emitiu mais ou menos uns 2 a 3 bilhões de reais em títulos verdes. E é crescente essa demanda. Cada vez mais os compradores europeus precisam de ter um selo verde, de ter certeza que o agronegócio é sustentável, e existem mecanismos de controle que a gente também está preparado para mostrar para o investidor que aquela operação ela é sustentável e tem selo verde. Então a capacidade desse mercado de fazer operações verdes cada vez maior. E mais uma coisa muito importante, a Tru recentemente também acabou de ser convidada para participar do Comitê Brasileiro de Finanças Verdes do Agronegócio.
É um comitê que se reúne mensalmente para discutir as possibilidades, as operações do mercado financeiro para o agronegócio sustentável. No futuro, acho que a gente tem uma população que está crescente no mundo inteiro. A gente tem 7 bilhões e meio de habitantes atualmente. A expectativa é que chegue em 2050 com 10 bilhões de habitantes. E as terras não aumentam. Né? O que aumenta é a produtividade, a tecnologia e a capacidade de você produzir mais com menos. O Brasil é o principal país do mundo que vai oferecer isso. Né? O Brasil ele tem sido olhado pelos americanos, pelos europeus, pelos chineses, pelos asiáticos, com um viés de segurança alimentar. O único país capaz de alimentar essa população é o Brasil. Então, investimentos em tecnologia, em produtividade, no Brasil, a gente pode ter certeza que esse agronegócio vai crescer cada vez mais. A gente espera aí até 2050 que a gente praticamente dobre a produção. Né? Então, em 20 anos, 25 anos, dobrar uma produção que demorou 100 anos para ser feita é um desafio muito grande. Eu acho que o mercado de capitais vai ser o grande apoiador e o grande motor desse crescimento e de levar essa segurança alimentar para o mundo. Por isso que eu acho que a decisão da TRU de investir em agronegócio, de começar a montar essas operações e participar desse mercado vai ser de uma relevância muito grande, não só para a TRU, mas também para os investidores que são parceiros da TRU. A gente também na TRU está preparado com uma área de PLD, que cada operação que a gente faz uma pesquisa de mercado, a gente consulta as principais listas de restrições. Quando o cara desmata, quando ele é atuado, a gente tem como identificar essa área dele, se ele desmatou, se ele foi atuado pelo IBAMA, se ele está na lista de trabalho escravo. Qualquer uma dessas restrições, se foi apontada, não tem discussão. A gente cancela a operação e não continua com ele. Então a gente pode ter certeza que a gente está levando para o mercado operações legais, sem nenhum problema com o IBAMA, sem nenhum problema de trabalho escravo, que são todos esses problemas que a gente vê muito na mídia, e acusando o agronegócio. Mas, de novo, são pessoas ilegais que precisam ser punidas, que não representam o agronegócio. Mas a TRU tem capacidade de identificar antes de levar uma operação para a rua, de mostrar essa operação para o investidor, identificar e bloquear esses produtores. Essa capacidade do Brasil de dobrar a produção, isso a gente tem provas, né, em estudos de entidades do agro, que a gente faz isso sem derrubar uma árvore. Né? Apenas melhorando a produtividade, recuperando pastagem degradada, sem derrubar a árvore a gente consegue dobrar a nossa produção. Então é importante, a legislação ambiental brasileira é a mais robusta do mundo. É importante que se fale isso. Porque alguns investidores acham também que a gente desmata, o agronegócio desmata. Como qualquer outro segmento, como qualquer outra profissão, você tem os maus e os bons. Os maus são pequenos. E quem desmata a Amazônia, quem desmata a floresta, não são os produtores rurais. São pessoas clandestinas, são os madeireiros ilegais, e esse tem que ser combatido. Mas a produção agrícola brasileira, ela dobra a capacidade de produção sem derrubar uma árvore. Isso é importante.